primeira claquete. Claquete. Tô esquecendo português, tá vendo? Tô esquecendo português. Não, Claquete. Claquete? Não é claquete. Não é craquete. Craquete é craque. Bem-vindos ao canal Bicho. Eu sou a Tia Mari, esse é o Tio Fábio. Exatamente. E a gente tá aqui de novo pra falar sobre a linguagem, como ela muda, como a gente esquece um pouco o português, na verdade, quando a gente tá aqui na Alemanha. Quando né? a gente vem morar, e principalmente depois que a gente fica bastante tempo aqui na Alemanha. À medida que os anos vão passando, o alemão vai entrando e o português vai saindo. Parece que a gente esquece um pouco das palavras quando a gente começa a entrar em contato todo com a língua. Parece que tem um delay, né, pra você... Tem que trocar a língua, né? Não consegue essa coisa de vamos traduzir, né? As pessoas que ficam tentando traduzir na cabeça, eu acho que elas só se perdem, acabam não aprendendo a língua direito. Para você aprender a língua de verdade, você tem que esquecer literalmente, botar de lado o português e entrar no mundo da língua alemã e da cultura alemã. Você sabe que teve uma vez que eu tava no Bürgeramt, como é que eu vou traduzir Bürgeramt, né? No centro de atendimento ao não cidadão. É prefeitura. Prefeitura. Na prefeitura não seria Rathaus. Tá vendo? É porque como não tem uma palavra... Não, mas olha só, o Bürgeramt é uma... não sei. É porque assim, o Bürgeramt, na verdade, é uma parte da prefeitura que atende somente as pessoas Bürger, que é os cidadãos. Sim, pra fazer, tirar cidadãos. Não, é cidadãos. Cidadãos. Eu tô falando. Olha, eu posso culpar a minha dislexia. Eu acho que é cidadãos. E aí, eu tava lá... O negócio... Eu acho que é cidadãos. Eu acho que eu não sei. Cidadãos. Eu não lembro, tá vendo? Esse tipo de coisa que a gente acaba esquecendo com o tempo que tá aqui, né? Pois é. Mas aí também tem aquela coisa, né? Também aquelas pessoas que falam, mas como é que você pode esquecer a sua língua materna? Não é que a gente vai esquecer a língua, não vou esquecer, nunca vou deixar de falar português, eu vou falar sempre. O problema é que você começa a regredir com determinadas coisas que você não fazia mais. Erros que você fazia no primário, tocar S com C cedilha, coisas do gênero. Começa a ter dúvidas que você não tinha mais há muito tempo e aí você começa a ter que consultar com mais frequência o dicionário quando você vai explicar. E são erros, assim, como por exemplo, esses erros de fato, a gente não combinou isso não, isso aconteceu do nada aqui agora mesmo. E são erros assim que a gente não consegue, né? Agora, ao contrário desses erros, em compensação, né? Quando eu tava nesse Bürgeramt, eu tava lá e a senha não tava funcionando. E o cara alemão perguntou pra mim, como é que eu pego a senha? Dá um toque na tela, né? E eu falei isso em alemão, né? Dá um toque na tela que você pega a senha. E aí, só que eu nunca tinha aprendido em alemão a palavra dar um toque na tela. Aí eu usei instintivamente a palavra tippen, né? Que é, na verdade, que é digitar. E no dicionário estava escrito que era, na verdade, também tocar levemente alguma coisa. Então, mas é assim que se aprende uma língua também. É engraçado como no início a gente vira bebê, né? Então a gente tem. A pessoa fala assim, mostra assim. Aí o que ela tá querendo dizer? Mostra uma cadeira. Setzen Sie sich. Pra sentar. Entendeu? Então você instintivamente, através dos gestos das pessoas, da cara da pessoa, sabe, uma cara mais brava, ela deve estar te dando uma bronca. Mas é engraçado isso do processo de você aprender e do processo de você desaprender a língua, né? Mas você estava falando que você tem uma teoria, como é que é? Existe assim a teoria da aquisição de linguagem, né? Que o nosso subconsciente, quer dizer, que a gente aprende uma determinada língua até quando a gente é muito jovem, né? Se não me engano, até uns 14 anos. E aí a gente guarda as fonéticas, etc. no nosso inconsciente. Nosso inconsciente fica trabalhando, né? Então até no inconsciente a gente fica aprendendo as palavras. E a nossa memória, a nossa memória vai sendo programada, né? Os nossos neurônios, a entender determinados sons que são relativos à língua que você está aprendendo. E esses sons, eles ficam guardados em neurônios pra gente acessar mais rápido. E quando a gente só fala alemão aqui o tempo todo, as palavras alemãs vêm de primeiro quando a gente tá pensando em alguma coisa, né? Em vez das palavras português. E eu acho isso interessante que os brasileiros aqui, pelo menos eu percebo isso aqui na Alemanha, que tem muitos brasileiros que, como já estão aqui há bastante tempo, já estão bem integrados na cultura alemã e falando bem alemão, é difícil para utilizar algumas palavras em português. Então você acaba, quando está falando com um brasileiro, você acaba criando quase uma nova linguagem, é um português alemanizado.
entendeu? Porque você fala uma frase em português e usa algumas palavras em alemão no meio. A gente faz isso o tempo todo quando a gente conversa aqui, e eu tenho procurado sempre colocar as palavrinhas em alemão quando saem no meio pra galera também ver o quanto é importante aquela palavra e tal, mas eu acho que também tem muito a ver com a cultura, assim, tem palavras assim, eu dou sempre de exemplo, a palavra Termin. Termin é uma palavra muito usada na Alemanha, que quer dizer, vamos marcar uma hora no médico. Só que não existe essa palavra no português, uma palavra. Existe eu explicar. Marquei uma hora no médico. Compromisso, né? Tem um compromisso. Mas não tem uma palavra exatamente específica para isso. Então, quando eu estou falando português com alguém, eu fui lá, liguei pro médico e marquei um termin. Marquei um termin, sai. Porque sai mais fácil do que marquei uma hora no médico. Então acaba acontecendo essa mistura. Outra coisa que acontece muito, que eu acho uma palavra muito usada, a palavra Keller. Keller. Porque porão, gente, e no Brasil quase ninguém tem porão. Só quem tem porão é quem mora em casa. E mesmo assim não é uma coisa assim da cultura. Acessar, guardar as coisas no porão e tal. E aqui na Alemanha, todos os apartamentos, às vezes apartamentos pequenos, normalmente tem um porão onde você pode guardar as coisas. Então, a gente vai muito ao Keller. A gente vai agora, na época de Natal, fomos no Keller várias vezes pegar a árvore de Natal, os enfeites de Natal ficam guardados no porão pra gente usar nessa época do ano. Então, a gente tá falando também o tempo todo, vou dar uma passadinha ali no Keller. E não vem, na hora, a palavra porão de jeito nenhum. Assim como não vem assim, eu vou ligar pro meu médico pra marcar uma consulta. Você também fala assim, eu também falo, claro. Eu vou marcar um termin, vou no Bürgeramt, renovar o passaporte. A gente fala isso. Sim, o tempo inteiro. Mas a gente muda, que é como a gente... E tem umas coisas também mais engraçadas. Assim, isso, eu me diverti muito isso. Uma vez eu conheci uma mulher que ela era brasileira e o alemão dela era super ruim e o português dela também era super ruim. E aí ela misturava tudo e aí ela falava assim... Eu marquei um termínio. Um termínio? Parece que tá falando terminar, né? Termínio. Ela portuguesou a palavra em alemão. E eu achava isso muito engraçado. Porque aí eu já acho que já é demais. Já portuguesar, não sei. Você é português, acho que é um estrangeirismo, né? Você adota, aí que nem a palavra shopping, sei lá, etc. Shopping também é uma palavra portuguesa, mas a gente adotou, né? Sim. Vai que, sei lá, a gente adote o próprio termínio. também. Não, berato. Tem também ban. Bestelinho, eu vou... não, isso eu aportuguesei também. Eu falo pra Ana Paula o tempo todo, eu vou bestelar na Amazônia. Bestelar. Eu vou bestelar. Bestelar de bestelo, de fazer uma encomenda. De comprar alguma coisa, de solicitar, né? Você fala ban? Como é que você fala? Eu vou pegar o trem? Você ninguém fala vou pegar o trem, a gente fala vou pegar o ban, né? Então S-Ban, né? Porque é o S-Ban. E quando eu tava vindo pra cá, eu falei, tô no ban. Né? Tipo, ban a gente se entende, né? Gente... Mas é uma linguagem, cria-se uma linguagem própria, né? A linguagem dos brasileiros que moram na Alemanha. Né? E só entende quem é brasileiro que mora na Alemanha. Ou então um alemão que fala português, talvez. Porque ele entende as palavras em alemão que a gente Mas utiliza. aí ele vai morrer de rir também, ele vai achar engraçadíssimo. Mas não tem como, fica mais fácil, né? E já aconteceu comigo, de eu estar fazendo traduções, assim, de eu estar sentado com um alemão e um brasileiro, aí eu falava com um, falava com outro, aí eu virei pro brasileiro, falei alemão, virei pro alemão, falei português, e nem percebi. E as pessoas ficaram só rindo, tipo, alemão. Eu não entendo português. A gente troca, porque o nosso cérebro decodifica com facilidade essas duas línguas, né? Porque a gente é fluente. Então, quando a gente tem que falar alguma coisa, o que nosso cérebro presta atenção é na mensagem que a gente está passando. E muitas vezes a língua que a gente fala passa despercebido. Então, você fala, às vezes, português com... O mais importante no nosso cérebro é a gente entender a mensagem, independente de como que ela está sendo codificada. Sim. E uma coisa interessante, eu já percebi isso, não sei se já passou com você, eu falo inglês também. Só que assim, o que acontece? Desde que eu moro aqui, eu já moro há 10 anos aqui, há bastante tempo, então meu alemão está muito melhor que o meu inglês, tá? Então acontece de eu estar vendo um filme na televisão, passar e o filme é em inglês. E eu entendendo, mas naturalmente, como meu alemão é melhor, eu tenho algumas coisas que eu não entendo. Aí eu fico pensando, nossa, eu não tô entendendo muito bem esse filme. Isso aqui... é em inglês, por isso que eu não tô entendendo. Mas é mais ou menos isso, entendeu? O cérebro tá entendendo, ele não sabe se ele é inglês ou se ele é alemão, ou se... Na português eu acho que já fica mais claro que é língua materna. É língua materna, mas quando é outra língua é tipo... Pro meu cérebro, toda outra língua é outra língua. E você sabe o que já aconteceu comigo? Acho que quando eu tava aprendendo alemão, assim, no nível intermediário, teve uma vez que eu tava assistindo um filme, eu tava assim, gente,
não tô entendendo algumas coisas. Ai, alemão! Às vezes, de fato, você Acontece também. Você não presta atenção, porque o nosso Você tá tão empolgado ali, concentrado em entender o que está sendo falado no filme, que o cérebro codifica automaticamente o que tá falando e você não que repara a língua. Não importa. Eu acho isso fenomenal quando esse tipo de coisa acontece. Incrível. É incrível como o nosso cérebro, às vezes, o cérebro do ser humano é uma coisa maravilhosa, né? De aprender essas línguas assim de uma forma... E aquelas pessoas, aqueles brasileiros que estão aqui há muito tempo, que vieram quando criança e não falam o português mais direito. O que você acha disso? Você não viu aquele caso do Dr. Ray, do Hollywood? Você conhece o TV Fama? Acho que você saiu do Brasil antes de ele virar famoso, deve ser. É um médico que ele é cirurgião plástico e ele quer até concorrer a presidente aqui. É uma coisa de louca. E ele é brasileiro que mora nos Estados Unidos, estudou medicina lá. E ele falar um pouco português assim, e todas as pessoas entendem. Ele fala assim porque ele teve muito contato com a língua inglesa. E acaba perdendo um pouco quando vai muito criança, né? Eu conheço também lá no trabalho, tem uma moça que é brasileira, mas ela, quando fala português, ela fala com um sotaque de alemão muito forte, porque ela veio quando criança pra cá. Sim. E acontece isso. Acontece. A gente adquire os fonemas, né, da nossa cabeça inconsciente quando a gente está aprendendo, e a gente acaba adaptando numa nova língua que a gente aprende. Por isso que existe o sotaque. Né? E outra coisa que eu acho também muito interessante é a coisa assim, de quanto que a língua está associada à cultura, né? Porque também tem as gírias que vão aparecendo nas novas gerações, tem outras músicas, tem outros cantores. Eu, por exemplo, não conheço um monte de cantor novo do Brasil. Às vezes eu fico super triste. Ai, que cantora é essa linda, nova, uma nova sapa? Uma nova sapa cantora que eu não conheço. Me apresente! Como é que aquela língua que você, aquela gíria que você perguntou que você não sabe como é que é? Só que não. Aí tem uma amiga minha, alemã, gente, olha que vergonha, que fala super bem em português. Aí ela, Mariana, só que não. Aí eu, só que não, o que é? Não entendi nada. Gente, ela tá na Alemanha há muito tempo, há mais de 10 anos. Essa gíria, só que não, é da época que eu ainda era do Brasil, né? E é uma gíria nova, né? É uma gíria nova. E eu não conhecia, eu morri de vergonha, porque ela é Alemanha, ela sabia melhor que eu. Pra você ver, a gíria... Mas ela tá infiltrada na cultura brasileira, né? Ela tá fazendo o oposto, ela tá assim, se preocupando em aprender o português, em saber as novas gírias, conhecer os novos cantores, e eu tô indo no sentido oposto, querendo os cantores alemães, querendo as gírias alemãs para cada vez estar desenvolvendo melhor. Né? A gente até aprende algumas gírias aqui, por exemplo, como é que você vai traduzir a gíria crass, assim? Crass! Ai, adoro falar isso! Crass! Né? Bota aqui embaixo. Né? Gente, como é que a gente vai traduzir crass? É tipo assim... Eu não sei como é que traduzir isso. É tipo... Foda. O momento sei lá. Tipo, não acredito. É o tipo. Putz, é putz. É putz. É putz. Graça é putz. Mas no Rio ninguém fala putz, acho. Puta merda. Putz. Cará. Puta, né? cass. Né? Cass. Pior que pode ser pra coisa boa. Tem o R assim, o cass. E pode ser pra coisa boa e pra coisa ruim. Então como é que você difere? Tem isso. E o azul? Azul! Isso é muito legal. Gente, isso é muito legal. Eu, quando tava aprendendo alemão, eu não entendia nada, mas eu tentava falar com as pessoas o tempo todo. Aí, eu entregava jornal e vinha sempre uma velhinha falar comigo, contar uma história de um netinho, contar de alguma coisa, quando eu ia entregar o jornal. Aí, elas contavam, ficavam 5 minutos falando comigo e eu querendo entender. E aí, depois ela parava, eu não sabia o que falar, porque eu não tinha entendido nada. Aí eu, azul! Pois é. É tipo, mas tipo assim, me achava um total Bexóia. Tipo, que garota é essa, entendeu? Tipo, totalmente retardada, que escuta a minha história inteira e no final fala, É incrível, né? Você sabe que eu falava arçu de vez em quando para as pessoas falando comigo? Fábio, você esqueceu de pegar uma coisa, arçu. Sim, lembrei. É mesmo. A gente fala isso não é em português tá falando? Não, eu falava arçu quando alguém falava comigo em português. Porque é uma coisa automática. Arçu é tipo uma interjeição. É horrível quando eu vou no Brasil. Aí eu tenho que ficar me controlando para não falar no alemão no meio, porque as pessoas não entendem. E o mais engraçado é que a maior parte das pessoas não falam nada. Você fala a metade da palavra em alemão
E a pessoa não fala. Eu só... nunca tive essa experiência. Não fala, não fica. Normalmente, assim, fica só te olhando, assim, tipo. Tipo, as pessoas Tipo, não perguntam. Ah, Daí a tá. pessoa Fazer assim, que... daí a pessoa assim, Entendi. ficou metida lá. Foi pra Alemanha, tá vendo? Ficou metida aí. Tava metida. Tá falando 2 línguas. Fábio, adorei o papo. Eu adorei o papo também. E engraçado, eu achei super divertido, porque na hora que a gente ligou a câmera, começou a falhar o português. É, né? Eu achei isso sensacional. E não foi programado, gente. Não foi. A gente fala português mal assim mesmo. Não, e quando a gente fica editando, quando ela fica editando o vídeo e fica olhando, né? A gente fica falando algumas coisas e falando em alemão também. Enfim. Vai ser pra sempre, só vai piorar. Só vai piorar. Cai na Hoffnung. Cai na Hoffnung. Cai na Hoffnung. Sem esperança. Sem esperança, sem... Gente, vai mudar. assina o canal, dá um like, fica com a gente. E não esquece de dar um clique, eu não sei se é desse lado, mas acho que é desse aqui. Ah, é esse Não, lado. é desse lado Pra aqui, assinar? porque é o contrário, né, no vídeo. Esse aqui não sei. fica preto e branco. Acho que desse lado Pra aqui. assinar aqui? Não, pra assinar não, pra dar o Pra dar o joinha. like, é. Mas Não, pra assinar fica- também, assinar acho que é um pouco Ah, mais então embaixo, fica acho que é aqui. mais pra cá. Peraí. Ah, não importa. Dá ok. Gente, até a próxima.